Oi, alunos do quarto ano da Escola São José. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro da disciplina de História. Então, vocês vão pegar o livro de História, tá? E vão colocar, deixa eu botar aqui no quadro, a página, História. História, deixa eu botar aqui. Página 60. Cultura africana. Quando os negros vieram para o nosso país, eles foram trazidos à força da África para trabalhar nas lavouras de café, de cana-de-açúcar do nosso país. Então, eles não tinham direito, né, como nós sabemos, a nada. Eles trabalhavam e todo o lucro iam para os senhores de engenhos, para os portugueses. Então, eles começaram a desenvolver alguns rituais em nosso país, certo? E isso ajudou a hoje nós termos alguns costumes herdados por esse povo. Se a gente for observar, eles antigamente faziam o escambo, né, que era a comercialização de escravos. Então, quando os escravos eles eram trazidos da África, os senhores de engenhos, para poder comprar esses escravos, eles observavam alguns fatores importantes, como, por exemplo, os dentes, se os escravos tinham os dentes bonitos, e observavam aqueles escravos que eram musculosos. Então, eram os escravos que eram preferidos para serem comprados. Então, eles eram trocados, né? Na página 60, lá em cima, no parágrafo tem. A comercialização de escravos era feita por meio do escambo, no qual os escravos eram negociados por mercadoria de pouco valor. Então, em algumas mercadorias, essas pessoas trocavam para poder adquirir um escravo para trabalhar em suas lavouras. Então, entre os objetos que eles eram trocados por flechas, espadas, por açúcar, por louça, por miçanga, por vidro, algodão, ferragens, artigos bélicos, que eram outras armas. Então, infelizmente, eles eram vistos também, os escravos, como uma mera mercadoria. Porque você já pensou, hoje em dia, você trocar uma pessoa por um objeto? Então, era assim. Antigamente, o escravo ele não era visto como uma pessoa, ele era como se fosse um objeto. Se eu tivesse alguma coisa, eu trocava com você para poder adquirir um escravo. Era bem assim que funcionava, né? Então, isso era uma falta de respeito muito grande com a questão da humanidade, né? Então, depois, esse comércio foi aumentando, né? Porque foram surgindo vários engenhos de cana-de-açúcar, então a demanda pela mão de obra era muito grande, e com isso, né? Infelizmente, eles ficavam expostos, esses escravos, nas feiras livres. Então, as pessoas, quando iam comprar, observavam nessa questão do músculo, dos músculos e dos dentes desses escravos, para poder comprar. Eles ficavam expostos. A gente, quando chega numa loja, os produtos não ficam expostos para que a gente possa pegar, que a gente possa ver. Era a mesma coisa que acontecia com os escravos. Então, eles eram trazidos. Quando se negavam a trabalhar, apanhavam, que alguns chegavam até a morrer. Os escravos, eles trabalhavam na casa grande. A casa grande era a casa dos senhores de engenho. Eles dormiam nas senzalas, que eram os locais escuros. Eles trabalhavam tanto que eles mal dormiam, certo?
Eles não tinham, hoje em dia uma pessoa quando ela trabalha, ela tem aquele regime de trabalho, ela trabalha 12 horas por dia, trabalha 8, trabalha 6, trabalha 4 horas, depende da função e da empresa que ela trabalha. Eles não tinham horário para trabalhar, era o horário que o senhor do engenho determinasse que eles tinham que ficar ali. Eles apanhavam e eram surras pesadas, eles eram amarrados e levavam chicotadas. Né? Então, tem muitos escravos que se suicidaram porque não queriam mais trabalhar, não aguentavam mais aquele estilo de vida. Tiveram escravos que fugiram, né? E há muitos escravos que eles só aguentavam trabalhar no máximo 8 anos, porque eles apanhavam tanto, eles realizavam tanto serviço pesado, que aqueles que não se suicidavam e nem fugiam, eles terminavam adoecendo e morrendo, porque era demais, eles carregavam muito peso, né, fora a lapada, né, chicotada. Então, tudo isso fazia com que eles adoecessem, não aguentavam muito tempo. Eles eram trazidos para cá em navios negreiros. Esses navios tinham péssimas condições de higiene, então eles ficavam amontoados mesmo por cima dos outros, era navios que tinham bastante ratos. Então, quando vinha um escravo doente, esse escravo passava a doença para os outros, então eles morriam por lá mesmo pelo porão dos navios. E detalhe, eles iam nos porões dos navios, né? Lugar escuro, sem higiene, sem iluminação, sem nada. Então, se um tivesse doente, os outros também adoeceriam, né? Devido a esse contato. Então, os principais povos, eles iam de Angola, Moçambique e Congo. Eles iam para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, Minas Gerais eles iam porque lá existiam várias minas de ouro. Foi lá onde começou a busca pelo ouro. Então, os escravos eles iam para esses lugares para trabalharem também. Pegavam esse ouro, ficavam nas encostas dos morros caçando ouro, ficavam muito tempo com as pernas dentro d'água procurando ouro. E detalhe, quando achavam o ouro era para os seus senhores. Eles não tinham direito a se lucrar de nada. Aqui para Pernambuco eles vinham porque existia bastante engenho de cana-de-açúcar. E até hoje é um produto, a cana-de-açúcar que faz parte da economia do nosso estado. Então eles vinham para cá para poder serem explorados nessas lavouras. Certo? Então, nós vamos agora fazer a página 61. Tá? Página 61. Primeiro quesito, nós temos aí: marque as características da África antes da chegada dos europeus. As tribos viviam em harmonia na África? Não. Não viviam. Por isso que era mais fácil eles trazerem esses escravos para o nosso país. O continente era dividido em várias nacionalidades? Sim. Então, você pode marcar, né? O primeiro, a gente viu que não era para marcar. O segundo, você marca. A segunda frase. Terceira frase. Existiam muitos grupos étnicos? Sim. Apesar de ser apenas um continente, existiam vários grupos de escravos. Não existia escravidão? Falso. Havia reinos bastante desenvolvidos? Sim. Apesar de ter essa questão da escravidão, existiam os reinos que eram desenvolvidos. Segundo quesito, vocês encontram aí, tem assim: numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. Então, tem as 3 cenas. A frase 1.
A escravidão já existia na África, mas numa quantidade bem menor. 2. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. 3. Nessas aldeias passavam a fazer parte das famílias, mas não havia uma diferença. Trabalhavam mais que os demais membros da família. Então, qual seria o primeiro desenho? Corresponde à frase 1. E a segunda imagem? Corresponde a que frase? A frase 3. E a última imagem? A frase 2, né? Que é quando diz que as tribos, elas guerreavam entre si. Certo? Terceiro quesito, nós temos assim. Escreva os motivos pelos quais um africano poderia se tornar escravo. Então, aí, gente, tinha vários motivos, né? Se ele fosse vencido, em guerras entre tribos, isso é na África, tá, gente? Eles se tornavam escravos assim. Se ele perdesse a guerra, ele virava um escravo. Letra B. Se ele tivesse dívidas. Letra C. Ter cometido algum delito. No caso, fazer alguma coisa errada, né? Ter cometido algum delito. Então, fazia com que esses escravos, eram três coisas que se acontecessem com eles, faziam com que eles virassem escravos. Uma pessoa na África se tornava escravo lá na África, assim, né? Quando eles vinham para o Brasil, eles eram trazidos assim por causa da questão da cor, né? Os portugueses, eles eram racistas, então eles faziam isso, a questão da cor, tá? O quarto quesito, vocês têm aí. Escreva nomes dos produtos que eram comercializados por meio de escambo. Então, tem um quadrinho aí que vai ficar em branco mesmo, tá? Então, tinha vários produtos. Aguardente, para quem não conhece, é a cana. Tecidos, eles também eram trocados por pólvora, armas de fogo, que essas armas de fogo é os artigos bélicos, é o que faz parte dos artigos bélicos. Flechas, espadas, facas, fumo também, miçangas. Hoje em dia nós utilizamos miçanga, né, muito na questão da bijuteria, e eles também eram trocados por essas, você vê que eram meros produtos, né? Vidros, arcos, açúcar, algodão, conchas, louças, ferragens, barras de ferro. Então, eram trocados, vejam só, minha gente.
um ser humano, ele ser trocado por esses produtos. Então, era isso que acontecia, né? Os escravos eram trocados por isso. Escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Foram os bantus, sudaneses, os malês, certo? Sexto quesito. Escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. No início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? No início, os africanos já eram escravos. Quando eles eram escravos lá na África mesmo. Letra B. O que aconteceu com a comercialização de escravos? Ela foi aumentando ou ela foi diminuindo? Ela foi aumentando. Foi aumentando. Letra C. Muitos reis estavam interessados em quê? Nos lucros da compra e venda de escravos. Letra D. Esses reis passaram a fazer o quê? Eles começaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los como escravos. Como esses reis passaram a viver? Letra F. Quais foram os hábitos que os reis africanos adquiriam? Dormiam em camas, suas mulheres usavam joias e roupas europeias, e etc. Então, lembrando, vocês vão pausando o vídeo, tá? Para poder ir acompanhando essa correção. Vou botar a agenda aqui. Vocês vão fazer a página 63. O que é que vocês têm na 63 para poder fazer? Assinar o nome das doenças que matavam os negros durante a travessia, quando eles foram para cá. O oitavo é pessoal, tem observe as imagens dos navios negreiros e escreva sua opinião
sobre o tratamento que era dado aos negros antigamente. Se você acha que ainda hoje há preconceito com os negros, então você vai observar, lembra que eu falei que ele tinha tudo amontoado. Então você vai dar a sua opinião de acordo com o que foi falado e de acordo com o que vocês estão vendo na imagem. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.